Olá, pessoal, mais um episódio do Guria na Estrada, só que hoje um pouquinho diferente. Em vez da guria ir para a estrada, o guri que foi para a estrada e veio até aqui. Bem-vindo, senador Mourão. Satisfação estar aqui contigo, né, nesse ambiente lindo, apesar do dia hoje não estar daqueles, né, dia de sol, você ia realçar. Né, O clima de serra mesmo, estamos hoje, né? É uma região bonita, né, eu já tinha circulado por aqui em outros tempos, né, seguindo essa rodovia aqui lá na direção de Canguçu. Eu lembro em 2010, foi 2010, fizemos um evento histórico lá em Canguçu, comemorando os 200 anos do nascimento do Brigadeiro Sampaio, que é o patrono da arma de infantaria, e que casou em Canguçu, serviu muito tempo ali, né, na época ali da década de 1850 do século passado, do século XIX, perdão. Né? Então é uma região histórica, né, não só para o nosso estado, mas para o Brasil também. Com certeza, com certeza. A nossa região é uma região que tem muita história, muita cultura, muita tradição, e é isso que a gente vem trabalhando muito também no nosso turismo. Um turismo ainda muito simples, né, mas muito regional, né? Então a gente trabalha muito, quem chega no nosso turismo, quem chega nos nossos empreendimentos ainda é recebido pelo proprietário. Então é aquele turismo que abraça mesmo, né, o turista que vem até aqui. Pois é, a realidade, né, é que a gente termina divulgando muito pouco, né, as coisas que nós temos, e as pessoas aqui viajam muitas vezes para fora do Brasil e voltam maravilhadas com paisagens que nós temos aqui no Brasil. E o nosso estado do Rio Grande do Sul, ele mescla paisagens, né, extremamente lindas, né, e que são agradáveis para o turista. Né? Você tem regiões como eu estava agora lá embaixo, na região da Campanha, né, cuja topografia é única. E aqui já estamos com uma topografia de serra diferente, uma vegetação distinta, ou seja, é uma riqueza muito grande que a gente tem que explorar melhor. E a gente sabe que o potencial turístico é enorme, não só do Rio Grande do Sul, no todo, mas aqui da nossa Costa Doce Gaúcha. Como é, senador, que tu enxerga isso? Como que a gestão pública pode nos ajudar nesse desenvolvimento? Principalmente, né, vendo mais, olhando mais para nós aqui, mais na região sul. Pois é, uma das vertentes que o Rio Grande do Sul tem espaço para crescer e atrair mais investimento e também gerar mais emprego e renda é exatamente, né, essa vocação turística que o Estado tem. Mas para isso, né, nós temos que melhorar a nossa infraestrutura, né, nós ainda temos rodovias que são muito precárias, rodovias que não são duplicadas, né, e isso dificulta o deslocamento. A própria questão da gente conseguir ressuscitar a malha ferroviária, tu imagina um trem que você possa, agora que você fala, né, a saída de trem até Gramado, por exemplo, né, e você também poder circular de trem, você sai do Brasil para andar de trem e aqui você não anda de trem. Com certeza. Né, e isso é um passeio, né, porque é um outro tipo de deslocamento, mais seguro, mais tranquilo. E outras coisas que eu acho importante também é a qualificação de mão de obra. Né, nós temos que ter gente qualificada para trabalhar nesse setor, né, que fale, no mínimo, o espanhol, mas o ideal é que fale no espanhol e no inglês. Até porque nós estamos bem pertinho da fronteira aqui do Uruguai, né? Então trazer esse pessoal fazer o turismo Mercosul, né? Isso, mas sempre lembrando que o inglês hoje, né, quer você gosta ou não gosta, é uma língua universal, né? Substituiu o que foi o francês em épocas passadas. Né? Então é importante que a gente tenha essa mão de obra qualificada, que entenda a forma como receber, né? Receber turista é algo que você tem que saber lidar com pessoas de natureza distinta, de países distintos, de estados diferentes do país. Pois falando da infraestrutura, senador, realmente nós precisamos hoje qualificar mais não só as estradas, mas as nossas placas turísticas. Nós temos placas turísticas da Costa Doce Gaúcha colocada há mais de 20 anos. De lá para cá, muitos roteiros se formalizaram, né? Inclusive o nosso aqui, que é a Serra dos Tapes, e eles precisam tá na estrada, na BR, para serem vistos. Além disso, a divulgação. A gente vê muito hoje que as pessoas elas olham para o turismo como turista. Então, elas fazem fora, aplaudem, valorizam. Quando olham para cá, elas olham como turista achando, não, isso aí é uma vez por ano, quando eu posso ter dinheiro, acho que é mais para quem tem condições. Mas não olho para o empreendedor, aquele que investe aqui, aquele que realmente tem seu empreendimento e trabalha de segunda a segunda. Outro fator, que é um fator que ajuda muito aqui na colônia principalmente, né, em vários locais que tem esse tipo de turismo rural, é a agroindústria familiar. Então, muitas pessoas com as suas pequenas propriedades
hoje viram, além do plantio ou da criação, né, de animais, também abrir as suas portas para receber esse turista. É uma segunda fonte de renda. Então isso é importantíssimo, a gente olhar para esse futuro pensando nisso, nessa construção. Você tocou nessa questão das placas, né? Realmente as placas que estão lançadas aí são placas antigas, né? Então a gente pode construir uma forma de apoiar, né, a renovação dessas placas e principalmente a divulgação dos roteiros, né? Porque, por exemplo, você vai na Europa, né, você compra mapinhas com os roteiros já marcados ali. E aqui, onde é que você encontra isso? Você não encontra. Né? Então a gente tem que pensar em formas da gente fazer essa divulgação. E a pessoa, por exemplo, quem gosta, por exemplo, de um turismo rural, né, e que gosta de andar com um mapa, ou se orientando hoje, então que é muito mais fácil, porque tu tem GPS, GPS, né? isso. Então fica muito mais fácil. A informação só tem que chegar até a pessoa. E isso a gente vem conversando há tempo em fazer também uma grande divulgação em mídia. Porque é o que eu disse, as pessoas se veem muito como turistas, mas não veem quem faz o turismo. Quem espera eles, né, de segunda a segunda. E se chegar na pessoa através da mídia, né, de vários canais de divulgação, que existe o roteiro, a pessoa vai procurar. Como o senhor disse, hoje através do Waze também, do Google Maps, chega até o local. Só que ela precisa dessa informação. Sim. Precisa também saber das experiências que a gente oferece, né? E são muitas. Porque o turismo, ele não é só o turismo... Às vezes a pessoa olha, é só quando eu saio de férias com meus filhos ou coisa assim. Não, tem o turismo de esporte, o turismo religioso, turismo náutico, né? Inclusive nós estamos na maior... laguna, né, aqui, sim. Que não podemos esquecer essa nossa vocação, né? Temos o Oceano Atlântico perto, temos a Laguna dos Patos, mas logo aqui do lado tem a Lagoa Mirim, então são uma questão que a gente tem que explorar melhor isso. Tem reserva biológica também, importante. Temos a reserva biológica aqui. Né? Então tudo isso é turismo, só que muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento e não valorizam o que está aqui tão pertinho. No meu entendimento, né, na minha opinião, nós precisaríamos também seguir os passos que Gramado fez muito bem, a Serra Gaúcha, né? Inclusive eles têm na escola já a educação para o turismo. E quando tu educa desde pequeno para o turismo, as crianças, elas já vão ter um entendimento do que é e já vão estar qualificados. Olha os desfiles que eles fazem com as crianças ali, né, sendo realmente o receptivo. A cidade descobriu a sua vocação, né, e trabalha em uníssono por essa vocação. Quando a gente trabalha as crianças desde pequeno, a gente traz eles já para o sentimento de pertencimento. Além da cultura de perpetuar a tradição também e a cultura, né, da sua região. Então, além disso, também é importante ter novas políticas, né, políticas públicas, não só nesse sentido, mas no sentido também de trazer para o empresário mais respaldo, mais orientação, porque muitas vezes aqui na ponta, para o empresário, falta isso. Falta também políticas públicas que fiquem adequadas, ou as próprias leis, a cada turismo. Porque o turismo rural, ele é diferente do turismo urbano. E hoje se segue muito a lei somente do turismo urbano, o que descaracteriza o que a gente tem aqui na colônia. Então, nesse sentido, eu acredito que precisa de uma construção mais séria nas políticas públicas. E também eu vejo, a partir do que a gente teve, né, 2 ciclones, um deles, inclusive, destruiu aqui, né, a nossa região, o parque, uma enchente, e não foram feitas, não teve nenhuma política pública olhando para o nosso lado, olhando para o empreendedor. Então, nós não tivemos nenhuma, como diz, um avanço, tipo, as próprias licenças. Dá um ano a mais, né, para que a gente possa respirar, não. Mas, assim, é muita fiscalização, muita burocracia, e o empresário aqui desse lado, muitas vezes, sem ter uma orientação. Aí também tem que olhar, né, o seguinte, em tempos onde há uma exigência ambiental muito grande, né, quem preserva a sua área da forma como a gente preserva por aqui e com o intuito de que por essa preservação eu atraia a gente que venha visitar, essa pessoa tem que ter incentivo. Então, por exemplo, eu tenho área preservada, etc. Então, isso tem que significar que eu vou pagar um imposto menor, né? Então, são políticas dessa natureza, né, que o Estado, né, seja o governo federal, seja o Estado do Rio Grande do Sul, seja o próprio município, pode, né, implementar no sentido de facilitar o empreendedor que vai se dedicar a isso. Você está preservando, eu vou te dar aqui
um apoio, um suporte, não vou te colocar um recurso, mas quando você vier pagar o seu imposto será menor. Com certeza, nós temos vários roteiros pedagógicos, inclusive. E esses roteiros nada mais são do que realmente receber as crianças, os estudantes, e mostrar para eles a importância de se preservar a nossa fauna e a nossa flora. Então, acredito muito que nesse sentido tinha que ter realmente um apoio, né, para esse empreendedor. Porque esse empreendedor muitas vezes está fazendo o que o próprio município e o que o próprio Estado não faz. O que eu vislumbro é exatamente isso aí. O que o Estado pode fazer por você? É exatamente deixar de te cobrar aquilo que ele está te cobrando em excesso. Né? Você dá uma contrapartida para o Estado, né, que tem um interesse na preservação, né, nessa questão ambiental que hoje, mais do que nunca, ela se tornou, vamos dizer assim, um diferencial. Né, e aí, em consequência, você ter o imposto sobre serviço que você paga hoje, o valor Y, você vai pagar Y menos qualquer outra coisa. E, senador, diante de todo esse cenário, o que a gente pode esperar do seu trabalho em apoio à nossa Costa Doce Gaúcha, à nossa região, ao turismo? Olha, nós temos aí algo que a gente pode buscar, né, essa questão da instalação das placas, né, a gente fazer um levantamento de qual seria o recurso necessário para isso e poderíamos apoiar por meio de uma emenda, né, parlamentar, então isso é importante, né, que seria a responsabilidade do lançamento dessas placas, aí tem que ver se é do município, se é né, porque elas são lançadas ao longo de estradas federais, aí então a gente tem que dar uma estudada melhor nisso aí. E ao mesmo tempo, né, darmos uma acompanhada na legislação e ver o que a gente pode modificar, qual é o tipo de incentivo que a gente pode trazer na legislação dedicada ao turismo, né, que possa, dentro das ideias que nós mesmos levantamos aqui, contribuir para que a atividade seja mais bem, vamos dizer assim, mais bem reconhecida e principalmente ter um incentivo para o empreendedor realmente dizer assim, não, eu vou empreender porque o meu negócio vai prosperar porque o Estado está me dando suporte. Com certeza, senador. Então é muito importante que a gente pense no crescimento da região, com um crescimento seguro e qualificado, mas que venha o desenvolvimento. Exatamente, porque o ponto focal não se diz que é o desenvolvimento sustentável, eu considero desenvolvimento sustentável um pleonasmo. Se o desenvolvimento não for sustentável, ele não vale. E é isso que você está colocando aqui muito claramente. Parabéns. Desenvolvimento, legislação e preservação, andando de mãos dadas. É isso aí. Então, mais um Guria na Estrada com o guri, senador Mourão. Muito obrigada.